assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior vencedor da competição com 10 títulos, o Corinthians venceu o Ferroviária por 3-1 e vai decidir com o Avaí uma vaga para as quartas de final. Em Araraquara, o Corinthians fez o primeiro para cima da Ferroviária no vacilo da defesa. Fabrício Oia roubou a bola na entrada da área e tocou para Lucas Minelli bater no canto, 1-0. Em nova jogada de Fabrício Oia, Rafael Bilu aproveitou o lançamento do camisa 10 e não desperdiçou a chance de ampliar a vantagem do timão. No segundo tempo, a Ferrinha descontou na falha do goleiro Diego. Luiz Henrique pegou o rebote e colocou lá dentro, 2-1. No minuto seguinte, João Pedro definiu o resultado e a classificação do Corinthians às oitavas. O adversário será o Avaí. Em Ribeirão Preto, São Paulo precisou de um gol do atacante Fabinho para vencer o Botafogo. Daqui a pouquinho, às 8 horas, o tricolor decide com o Cruzeiro uma vaga para a próxima fase. O São Paulo sofreu diante do Botafogo de Ribeirão Preto, mas conseguiu avançar para as oitavas da Copinha. O tricolor venceu a equipe do interior paulista por 1-0, gol solitário do garoto Fabinho. O adversário do São Paulo, na sequência da competição, será o Cruzeiro. O Palmeiras conquistou a maior goleada da competição ao atropelar o Taubaté por 7-0. Amanhã o Verdão encara o Vasco. Na fase de grupos, o Palmeiras havia empatado com o Taubaté por 1-1 em um jogo muito difícil. Mas depois do gol de Fernando no final do primeiro tempo, a equipe do interior paulista se perdeu. Aos 25 segundos da etapa complementar, Ian aumentou a vantagem do Palmeiras com este lindo gol. Gabriel Furtado arriscou de longe e fez o terceiro do Palmeiras na partida. Luan recebeu na frente e tocou com tranquilidade na saída do goleiro, 4-0. O quinto saiu nessa boa jogada de Matheus Neres. Chute forte no canto para aumentar a goleada. Para fechar, Papagaio saiu do banco de reservas para definir o resultado com outros 2 gols. 7-0 fora o baile. Na sequência do torneio, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Veja agora os outros gols da Copinha. Em Fernandópolis, o Atlético Paranaense venceu Criciúma por 3-0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha. Bruno Leite, Marcelo de cabeça e Christian definiram a vitória do Furacão. Na próxima fase da Copa São Paulo, o Atlético vai medir forças com o poderoso Santos. O Cruzeiro precisou dos pênaltis para eliminar o Paraná neste sábado em Franca. No período regulamentar, as duas equipes não passaram de um simples empate por 1-1. Melhor para o Cruzeiro, que apesar de perder uma cobrança, viu o Paraná desperdiçar 2 chutes e venceu a disputa por 6-5. Em Indaiatuba, o Vitória bateu o modesto Primavera por 1-0. Gol de Flávio ainda no primeiro tempo. A equipe baiana vai enfrentar o Londrina nas oitavas de final. Vasco e Água Santa jogaram em Diadema e o time carioca abriu o placar com o Robinho. Belo gol, 1-0. No segundo tempo, Danilo Costa deixou tudo igual e a decisão foi para as penalidades. Melhor para o Vasco, que contou com as defesas do goleiro Alexander e também a má pontaria dos jogadores do Água Santa. Na fase seguinte, o Vasco encara o Palmeiras. Com este gol de Vinícius aos 23 do segundo tempo, o Goiás eliminou o Grêmio da Copinha e se classificou para enfrentar a Portuguesa. 1-0 também foi o placar da vitória do Flamengo contra o Coritiba. Bernardo fez o gol da partida e garantiu a equipe carioca na fase seguinte. O adversário do Flamengo será o Audax. O time paulista enfrentou o Atlético Mineiro e depois de um empate por 2-2 no tempo normal, a decisão da vaga foi definida nas penalidades. Pior para o Galo, que desperdiçou 2 batidas e se despediu da Copinha ainda na terceira fase da competição.